Sequência de atividades 1, aulas 7 e 8, representação de medidas com números reais. Página 66, exercício 1. Se os cientistas desenrolarem e unirem todos os cordões do DNA contidos em uma célula, o tamanho total chegaria a 186 centímetros. Sabe-se que o ser humano possui em torno de 100 trilhões de células. Qual o comprimento de todos os cordões unidos contidos nas células de um ser humano? Então, 100 trilhões, 100, mil, milhões, bilhões, trilhões. É 10 elevado a 14. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 elevado a 14, que são 14 zeros. 186 centímetros, só que a resposta aqui está em quilômetro, então eu tenho que transformar esse centímetro em quilômetros. Do centímetro por quilômetro, 1, 2, 3, 4, 5 casas, volta 5 casas, então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5,0. Então isso aqui é 186 centímetros em quilômetro, vai ficar esse número. Escrevendo esse número em notação científica, eu tenho que deixar maior que 1, a vírgula vai ficar aqui, 1, 2, 3, vai ficar 1,86 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 1,86 vezes 10 elevado a menos 3, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 14. Daí, aqui vai ficar 1,86 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 14. Copia o número, copia a base, menos 3, como está multiplicando, eu somo os expoentes. Menos 3 mais 14 vai dar 11. Então, alternativa A. Página 67, exercício 2. A avó da Joana vai colocar renda em volta da sua toalha redonda. A toalha tem 1 metro de diâmetro. A Joana, para saber qual o comprimento de renda que a avó precisa de comprar, calculou o perímetro da toalha. Verifica que a Joana obteve para o comprimento da renda π. Quantos metros Joana deve comprar? Então, diâmetro é a medida daqui até aqui, passando pelo centro. Então, o comprimento de uma circunferência da toalha redonda é o diâmetro vezes π. Então, se o diâmetro é 1 metro, então o comprimento é 1π, que ela já obteve aqui 1π. π em metro vale 3,14. Então, quanto que ela tem que comprar de renda? 3,14 metros. Página 67, exercício 3. Determine o valor aproximado da área de um quadrado que tem a medida do lado raiz de 5 mais 3. Então, o quadrado ele tem lados todos iguais. Então, todos os lados aqui, no caso, vai ser raiz de 5 mais 3. Então, para calcular a área, eu tenho que multiplicar lado vezes lado. Então, a raiz de 5 mais 3 vezes raiz de 5 mais 3. Fazendo a distributiva aqui, vai multiplicar todos contra todos. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Raiz de 5 vezes 3, eu não posso multiplicar o 5 vezes 3, porque aqui tem raiz, aqui não tem raiz. Então, vai ficar 3 raiz de 5. Mais 3 vezes raiz de 5 vai dar 3 raiz de 5. Mais 3 vezes 3 dá 9. Então, raiz de 25 já tem raiz exata, que vai dar 5. É a soma de raízes. Então, eu vou somar 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, soma 3 mais 3, que vai dar 6, e copia a raiz de 5. E mais 9. Agora, eu vou somar 5 mais 9, vai dar 14, e copia o 6 raiz de 5. 14 mais 6, raiz de 5 é 2,23 aproximadamente. Multiplicando 6 vezes 2,23 vai dar 13,38. Soma com 14, 27,38 centímetro quadrado. Então, a área do quadrado é aproximadamente 27,38 centímetros quadrados. Página 67, exercício 4. Um professor pediu aos estudantes que indicassem um número real entre 6 e 8. Veja algumas das respostas dadas pelos estudantes e indique quais deles acertaram. Então, o número tem que estar entre 6 e 8. Raiz de 32 é 5,65.
Cícero falou 8, Paulo 8,6, raiz de 38 é 6,16, 19 dividido por 3 vai dar 6,33. Então, quais acertaram? Foram Vinícius, Roberta e Flávia. Página 68. Exercício 5. Rafael e seu filho Gustavo vão tomar um lanche. Eles farão o trajeto do ponto A ao ponto B de forma retilínea, sem virar para a direita ou para a esquerda. Calcule a distância aproximada entre esses dois pontos. Então, aqui, ó, se você fazer uma reta aqui de A até B, vai formar um triângulo aqui. Os catetos valem 30. Então, para calcular essa distância de A até B, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado e a soma dos catetos ao quadrado. Então, essa distância ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. D ao quadrado, 30 ao quadrado vai dar 900 mais 900. 900 mais 900 vai dar 1.800. A raiz de 1.800, usando a calculadora, vou usar a calculadora aqui. 1.800 raiz vai dar 4,42. Então, aproximadamente 4,42 metros. Página 68, exercício 6. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com uma marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é... Então, 43,18 eu tenho que escrever na forma de notação. Então, eu tenho que deixar esse número menor que 10 e maior que 1. Então, a vírgula tem que ficar aqui, entre o 4 e o 3. Então, vai ficar 4, a vírgula de uma vírgula a outra vai sair uma casa para frente. Então, 4,318 vezes 10 elevado a 1, porque eu só andei uma casa aqui. Página 68, atividade 7. Número 1. Medida de distância média entre o Sol e Marte. Está aqui esse número em quilômetro. Medida de distância média entre o Sol e Júpiter, essa medida em quilômetro. A medida da massa de um elétron, aproximadamente, essa medida aqui em gramas. A partir desses dados, elabore uma situação-problema. Então, aqui é uma resposta pessoal. Mas eu já deixei aqui na forma de notação. Então, a primeira na forma de notação é 2,27, porque eu tenho que deixar menor do que 10. A vírgula vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 elevado a 8. 2, 7,78, que tem que ficar, a vírgula tem que ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. E aqui vai ficar 9,11. Contando a vírgula até a outra vírgula, vai dar 28. Então, vezes 10 elevado a 28. Então, vocês podem elaborar o problema que vocês quiserem.